Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News, onde eu e você faremos dessa quarta uma quarta especial, com muitas notícias e informações e, claro, a gente fica ligadinho aqui até meio-dia. Logo após vem Alerta Cidade com Denilton Santos e com certeza vem mais notícias. E à tarde tem a segunda edição do TVI News com Joab Paiva, ou seja, é um dia completo, recheado de notícias, informações e você fica conectado através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. E claro, você fica conectado também aqui através do nosso canal do YouTube, por isso, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque todos os dias entramos ao vivo com muitas notícias, com muitas coisas boas, muitos programas especiais. A gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, direito, tudo que você precisa saber, tudo que você deseja saber com ela por elas e também com a Branfed, mas que traz toda quarta-feira muitas novidades. Nessa quarta ele não vai estar aqui com a gente, não entenda direito, mas na semana que vem já tem um programa especial sendo preparado para você de casa que nos acompanha, por isso fica ligadinho aqui. Tem também Conexão Pop, que fala sobre juventude, o mundo atual, internet, entretenimento, mundo dos famosos, e você confere tudo isso amanhã. Amanhã, quinta-feira, também é dia aqui de café com cinema e poesia, onde a arte e a cultura estão entrelaçadas, ou seja, mais um episódio especial trazendo poesia, música, filmes e aquela indicação boa para o seu final de semana. Na sexta-feira, a gente tem O Assunto É com Kleber Torres, mais um episódio especial com mais uma entrevista importante e você confere tudo isso por aqui. Então não esquece de se inscrever, compartilhar também aqui essa transmissão no grupo da família, com os amigos, chamar todo mundo para assistir, seguir, acompanhar a TVI também no Instagram. TVI Oficial. Entra lá, segue a gente, acompanha os nossos bastidores, as nossas postagens. Bom, eu quero iniciar o nosso programa de hoje trazendo aqui para vocês, então, o tempo, a temperatura, como fica o clima nessa quarta-feira, já para a gente ter uma base ali, porque final de semana já chega, amanhã é quinta, sexta-feira, o pessoal já costuma ali falar que até meio-dia todo mundo faz as coisas, depois de meio-dia, final de semana chegou, para alguns mas a gente já quer saber como fica ali. Se vai da praia, se vem chuva, como fica Itabuna e as demais cidades circunvizinhas. Itabuna nesse momento marca 30 graus com máxima aí de 32. Verãozão chegou, aquele clima gostoso pra praia, hein? Porque no dia a dia, pense que é um calor, tem que beber bastante água para se hidratar, evitar ir passar mal. E também essa temperatura, gente, ela tem uma questão. Acaba que a imunidade fica mais fragilizada. Por quê? Porque à noite está umedecendo mais, não que fique frio, que eu estou sentindo um calor danado de noite, mas dá mais uma umedecida. Então é um calor extremo de dia, de noite baixa um pouco e acaba que as crianças adoecem mais, tem uma virose chatinha também, com muita febre chegando. Então, nada de adoecer, o telespectador da TVI tem que ficar saudável para assistir todos os dias, para pegar todas as dicas nos quadros. Então beba bastante água, se hidrate, protetor solar, proteger a criançada agora aí nas férias, usar bastante protetor solar para tomar banho de praia, piscina, é super importante. Então Itabuna fica aí com esse dia quente durante toda essa quarta-feira, com passagens de nuvens, então vai ter ali sim um momento em que vai ficar mais nublado, mas sem expectativa de chuva para hoje, tá? Hoje é calorzão, final de semana também promete aí, gente, pelo menos até 2 semanas de dezembro, daqui a 2 semanas de dezembro só calor, nada de chuva. O tempo pode ficar ali um pouco nublado, amanhecer aquele dia mais cinzento, mas é calor também, não muda em muita coisa. Pelo contrário, eu acho que até quando fica muito nublado, dá aquela sensação, né, de que tá um bafo quente, um vapor. Eu fico agoniada. Por mim, choveria para dar uma refrescada. Mas a gente segue aí esperando o final de semana. E para quem quiser aproveitar a praia, será uma boa. Ilhéus 28 graus com máxima de 30. Também tem solzão por lá em Ilhéus hoje. O tempo segue firme. Sim, tem uma passagem de nuvem ali. Vai ficar um pouco nublado por volta do meio-dia. Mas nada que interfira ali
para os turistas, para quem já está de férias, aproveitando a praia, piscina, curtindo com a família. Então o tempo hoje segue firme também por lá. Itacaré 28 graus com máxima também de 30 graus. O tempo segue firme por Itacaré e a expectativa aí, gente, é de solzão durante todo o dia e com certeza você que nos acompanha vai aproveitar aí também nas praias de Itacaré nesse final de ano. A gente vai trazer aqui para você também os destinos mais procurados na Bahia, os destinos mais procurados do Nordeste e os destinos mais procurados do Brasil. Então, você de casa que já quer fazer ali a sua viagem em família, com amigos, em casal, esse é o momento, hein? Já já a gente traz aqui para vocês também essas informações, os dados, as procuras aí por belas praias para a virada de ano, que é um momento especial. Tem que virar o ano bem para começar o próximo ano bem e com certeza na expectativa aí de um ano muito melhor. Também a gente segue aqui com a previsão para Uruçuca, 30 graus nesse momento, com máxima de 32, muito calor por lá, hein? Beber bastante água, o tempo segue firme aí também. No final de semana não tem chuva por lá. Serra Grande, 29 graus, com máxima de 31, calorzão por lá, praias incríveis também ali, Serra Grande. Serra Grande, gente, é um lugarzinho pequenininho, mas muito aconchegante, muito gostoso. Eu particularmente acho super tranquilo por lá. É uma sensação de paz, de casa, de tranquilidade. Eu gosto de lugares assim, bonito, pequeno e sem aquele fluxo intenso que já em Itacaré tem mais. Então, Serra Grande ali é um destino para quem procura praias lindas, paisagens belíssimas, comidas gostosas, hospedagens boas e também para quem quer um momento mais de tranquilidade, sem muita agitação, sem muito barulho. Essa daí é uma das apostas que tem sido feitas para esse final de 2025. Você também que nos assiste de Canavieiras, a terra do caranguejo, a terra do gaiamum, um lugarzinho bom também, viu? Super tranquilo, muito gostoso, praias belíssimas, um destino assim, completo também. 29 graus nesse momento, com máxima de 30 graus, predominantemente nublado, mas a sensação térmica continua ali de 30 graus, um calor intenso por lá, o tempo volta ali com o solzão já, por volta ali das 11 horas. Então agora são 10h08, já começa o solzão também em Canavieiras. Vitória da Conquista, 25 graus nesse momento, nublado, nenhuma expectativa de chuva para o final de semana. Vitória da Conquista segue ali com o solzão, aquele tempo mais gostoso, um tempo melhor, né? A nossa Suíça baiana, que sempre contempla aí com aquela temperatura fria, aquele friozinho, menina, que congela até os ossos. Pois é, agora vai ter solzão, o verão chegou. Claro que não é o sol daqui de Itabuna, né? A gente tem que ser sincero. É um sol quente, queimando, mas é melhor do que o nosso daqui, né? Que aqui já está em 30 graus, 32 de máxima, a sensação térmica já está em 32 e lá 25. Mas a gente sabe que está um tempinho gostoso para quem gosta de sol e para quem quer sair de Vitória da Conquista para aproveitar o verão aqui no extremo sul baiano. Essa também é uma das apostas aí para esse final de 2025. Salvador, nossa capital baiana, coração do Brasil. Como fica Salvador, Pérola? 28 graus nesse momento. Máxima de 32, Salvador vai esquentar também nessa quarta-feira, aquele calor intenso. Pois é, Salvador vai ter. É bom para o turismo, né? É bom para o turismo, as praias belíssimas ali, a Barra, tem aquele fluxo intenso agora no final do ano. Carnaval está chegando. E carnaval na Bahia é muito, muito bom, muito gostoso de se viver. Eu acredito que é um dos lugares mais procurados no mundo para se aproveitar essa época ali de fevereiro, iniciozinho de janeiro, até o finalzinho ali de fevereiro, emendando com o mês de março, mas até o mês de março. Salvador, ó, enche. É a coisa mais linda de se ver, aquela alegria, o pessoal curtindo, fantasia, cores, música, onde o axé predomina ali. A gente tem a nossa cultura baiana de trio elétricos, a gente sabe a importância e com certeza marca e marcou muitas vidas. Quem já curtiu o Carnaval de Salvador
tem essa lembrança, tem essa memória. Há uns 2 meses a gente comentava aqui, o Tonezinha e a Bran, sobre isso, sobre o Carnaval de Salvador, a importância também econômica que tem aqui para o nosso estado e com certeza sobre a alegria que é viver, né, esse Carnaval. A gente já fica na expectativa agora aí da música do ano, o hit do Carnaval. O que será que vem por aí? Ivete Sangalo, Léo Santana, entra ali na disputa também o cantor Xande da banda Harmonia, tem também o Parangolé, que ficava ali no mando de Léo Santana e agora fica com um outro cantor. A gente sabe agora também que tem novas bandas chegando por ali, com músicas maravilhosas, e a expectativa agora é saber, né, qual vai ser o hit do ano. Quem é que vai trazer aí essa música do Carnaval? Ano passado, gente, quem ganhou foi a Ivete Sangalo. Esse ano, também o Léo Santana disparou aí, sendo mais ouvido. E assim, ficou ali, gente, Ivete e Léo. E quem levou? Ivete levou mais um ano. Ivete levou mais um ano. E assim, ano que vem a gente já tá na expectativa. Será que será o 3º ano consecutivo da cantora? Não sei. Eu não tenho ainda minha aposta de música do Carnaval, de música do verão. Mas eu acredito que fica aí a critério, hein? Léo ou Ivete. Eu acho que os dois saem aí sendo um dos mais ouvidos de 2025 aqui na Bahia e com certeza disputa aí esse troféu, né? Que também é super importante para a carreira musical, sendo 2 grandes artistas. A Ivete Sangalo também, que voltou aos holofotes agora com a recente separação. A Ivete, agora que se encontra solteira, trouxe um burburinho aí, polemizou nas redes sociais sobre esse término, a separação com o nutricionista, o Daniel Cade. Eles dois separaram, tiveram ali uma separação tranquila, ao que tudo indica. Falaram com o público também sobre essa separação. Eles que têm 3 filhos, 2 meninas gêmeas e um menino, que é o Marcelo, que também agora está aí, ó, bombando nas redes sociais, porque ele também tem muito amor pela música, então ele toca instrumentos e sempre os vídeos viralizam. Inclusive, a gente tem um vídeo aí, eu vou perguntar já para a produção. Produção, tem esse vídeo do filho da Ivete já no ar? No ponto, Cássio. Tocando. Cássio. Não. É de um que está tocando, é um menino que está tocando. Mas por enquanto que a gente ainda não tem o vídeo, a gente fala aqui então sobre outros momentos, né? Porque o Carnaval de Salvador promete, a Ivete Sangalo agora que está aí trazendo mais uma música que com certeza vai ser sucesso, a gente fica na expectativa. Mas como eu estava falando, o filho da cantora Ivete Sangalo, ele traz aí essa arte na veia, né? Esse amor pela música, pelos instrumentos. E sempre que a mamãe está no palco, ela faz questão de levar os filhos ali junto, quando pode, quando é possível também para eles, por questão de estudo. Então, as filhas, a Marina e a Mariana, sempre estão ali no palco também, dançando, se alegrando. Eu acho muito lindo isso da Ivete, né? Fora que ela é maravilhosa, uma mulher incrível, humilde. E sempre que esteve aqui em Itabuna, ó, era aquilo, pura alegria, animando todo mundo. Ano passado esteve também no Itapedro, fazendo aqui alegria. E o São João da galera, o Pedrão da galera. Então a Ivete é uma cantora completa e que a Bahia se orgulha em ter. Mas começando as nossas notícias de hoje, a gente já vai falar então sobre um episódio bem triste que possui cenas fortes a seguir. Foi um caso muito triste que aconteceu então de uma onda gigante matar 4 turistas. Foi uma tragédia em Tenerife. Esse episódio, gente, marca ali pessoas tomando banho, um momento alegre, um momento feliz, porém que acabou sendo trágico. 4 pessoas mortas e um ferido. Esse caso aconteceu na Espanha. A gente, inclusive, tem um vídeo a seguir e eu quero mostrar para vocês. Essa praia fica localizada nas Ilhas Canárias, um lugar bem bonito e também paradisíaco. Além de que tem ali um fluxo intenso de turistas, pessoas a todo momento indo às praias, conhecendo ali esse mar lindo, aquele mar azul, com ondas enormes. Mas quando a gente se fala em lugares paradisíacos, precisa saber que
A curiosidade em tomar o banho, em conhecer o local, ela não pode ser superior à sua consciência pela responsabilidade, pelos seus atos, entender o perigo também daquele local. Então são ondas altas, a maré, além da força que tem, é um lugar muito bonito e que com certeza chama, de fato, quando a gente vê aquela água linda, cristalina, azul, dá uma vontade de entrar, dá uma vontade de aproveitar aquele momento, fotografar, mas é importante se ter consciência do perigo. E já é um local, sim, em que tem um perigo. A gente tem o vídeo e eu quero que a produção coloque. Pode colocar. What it was doing. Oh, somebody just fell off. Yeah. Falling over. Went over. Somebody went over. Yeah, look, they're panicking now. I've gone cold, Mum. I'm not going. Oh, one of them's actually falling off. And it's not very deep as well. One of them's falling off. So what are you meant to do? Oh my gosh, someone else gone off. Trying to get him up. They should do man's better. Man's better. Segundo as autoridades locais, as vítimas elas ignoraram os alertas permanentes instalados no local. A onda de grande intensidade, como a gente vê chegando aqui, olha, no vídeo, vem se aproximando das pessoas. Teria então arrastado 4 corpos para áreas profundas. Esses 4 corpos, eles foram encontrados sendo 2 corpos de mulheres e 2 outros corpos de homens, que já foram encontrados sem vida, com idades entre 35 e 55 anos. No entanto, tem uma outra pessoa também, gente, desaparecida. Tem uma outra vítima desaparecida. É muito triste tudo que vem acontecendo quando a gente fala aí de mar. Teve um episódio recente aqui na Bahia, onde pessoas também passaram por desaparecimento, inclusive um jovem com a vida inteira pela frente. Ele foi tomar banho de praia com os amigos e a mãe se deu conta que estava passando o horário e ele nunca chegava em casa. É quando ela entra em contato com a família de um desses amigos que estava ali e falou: olha, meu filho não chegou até agora em casa. Fulaninho chegou? A mãe disse que não, que também não chegou. E já começa ali a especulação do que teria acontecido. Se esses jovens saíram daquele lugar para outro, se eles ainda estariam ali tomando banho, aproveitando juntos, ou se teria acontecido algo perigoso. E eles entram em alerta e decidem ir até a praia. Vão até o local e é quando se depara ali com os jovens tentando procurar resgatar esse amigo. Então, é uma tristeza muito grande. No dia seguinte, o Corpo de Bombeiros iniciou, então, ali a busca pelo corpo do jovem. Eles conseguiram localizá-lo, fizeram o resgate e a família deu o enterro digno que precisava ser dado. Mas uma mãe chora, uma mãe entra em luto, e quando uma mãe chora, todo mundo sente essa dor. Eu acredito que pelo menos todos deveriam sentir, né? É uma dor muito forte e que, como ser humano, a gente sente pelo outro. Esse episódio mesmo é um episódio muito triste, de 4 mortos em uma viagem para as Ilhas Canárias. Eles aproveitam ali um dia incrível, quando então desobedecem os alertas que estavam na praia, falando sobre a intensidade da onda, a profundidade daquele lugar e o perigo. Então tinha um alerta que foi desobedecido. Eles foram arrastados. 4 corpos desses 4 que foram arrastados inicialmente eram que as pessoas viram ali. Nenhum foi encontrado com vida e tem mais uma pessoa desaparecida que até o momento, nessa quarta-feira, ainda não foi localizada, não foi encontrada. É uma mulher. Mas a nossa expectativa é sempre de esperança, né? Independente das possibilidades, as chances serem mínimas de ser encontrada com vida, a gente ainda sente isso no coração, né?
na expectativa de que o resgate seja feito, de que ela esteja em algum lugar, que tenha sobrevivido. Mas, no entanto, a gente deixa os nossos sentimentos, né, por esse episódio tão triste, que deixa marcado ali diversas vidas. A gente tem um outro episódio, esse caso aconteceu em Santa Catarina, onde um bebê de 5 meses e um casal que estava em um veículo também foram arrastados pelas fortes chuvas, pela água, e acabou ali não resistindo. Esse caso aconteceu em Florianópolis, aqui no Brasil, em Palhoça, na cidade de Palhoça. Foi um episódio também que ficou marcado aqui em todos nós, né? Ontem, enquanto eu assistia sobre esse caso, eu me imaginava ali dentro, naquela situação, em família, com meu filhinho. Eu não tenho filho, mas exemplificando para vocês, né? Começa aquela chuva e você não sabe como reagir diante de uma situação como essa. Então, é uma tristeza para todos nós, é um fenômeno natural, as enchentes acontecem. Claro que a gente deve cobrar das autoridades locais, os prefeitos, vereadores e até mesmo de governador, deputado federal, estadual, que as nossas cidades elas estejam com planejamento estratégico para esse escoamento de água e não para continuar com esse aumento, porque toda enchente que tem é grandes perdas materiais, vidas, e tudo isso importa muito para a gente, porque quando aconteceu aqui em Itabuna, eu dou esse exemplo porque é muito marcante para todos nós aqui da cidade e das outras cidades circunvizinhas. A Cinquentenário, que é uma avenida muito movimentada e com fluxo intenso de comércio, a gente sabe que perdeu ali mais de 50% dos seus móveis, dos seus produtos que eram parte da sua venda. Então foi uma tristeza muito grande, essas famílias perdendo tudo o que elas tinham. Além das casas, perdiam ali os seus empregos, porque destruía a loja, destruía tudo que tinha ali. E além de ter destruído tudo, ainda tinha que no outro dia esperar que a água baixasse, o que não baixou. 3 dias depois a água baixou e aconteceu então dos empresários e os funcionários irem até as suas lojas e fazerem ali a limpeza e tentar recuperar algum material, tentar recuperar algum produto, algum objeto para conseguir fazer a venda ou ao menos ter ali dentro de loja ainda. Mas esse episódio, gente, de Santa Catarina deixa um alerta muito grande para todos nós, né, a respeito da chuva, desse temporal que sempre acontece aqui no Brasil. Embora seja um país tropical, mas a gente entende que tem muito episódio de alagamento que deixa uma destruição terrível, um desastre. E é triste demais ver uma família tendo a vida ceifada dessa forma. Esse episódio aconteceu enquanto eles estavam ali na rua, dentro do carro, indo em direção à casa deles. Foi a passagem de um ciclone extratropical, que aumentou ali então as chuvas, as tempestades, muito, muito forte. Tem um vídeo também que circula nas redes sociais, que a gente consegue ver quando o veículo tenta atravessar na rua, em uma área alagada, também que tinha uma força extrema de água, e eles acabam sendo levados ali através desse veículo. Segundo a polícia militar, o bebê foi encontrado fora do veículo, enquanto o homem e a mulher estavam no interior do veículo. O casal havia se mudado recentemente para a cidade, no bairro de São Sebastião, na Palhoça. A gente tem as imagens, mas não dessa cena triste, não dessa cena trágica, porque eu jamais traria aqui para vocês, e sim da correnteza, do momento ali então que o ciclone extratropical passa pela cidade de Palhoça. E a gente tem algumas imagens também do veículo sendo levado ali pela água. Pode colocar, produção. Eu sabia. É muito, muito triste. Olha só o momento ali que o carro, gente, muda completamente de direção, olha. Já começa a ser conduzido, levado pela correnteza. De fato, é uma imagem muito forte, é uma imagem muito, muito triste.
eu acredito que deixa, né, um alerta para todos nós. Esses momentos de chuva mais forte, de tempestade, é importante que a gente tente se abrigar em local seguro, em nossas casas. Se você vê que você está na rua, passando por algum processo de vulnerabilidade, ou seja, o lugar onde você está não dá mais para continuar o trajeto, liga para o Corpo de Bombeiros, tenta contato com a Polícia Militar, avisa para que o resgate seja feito ali mais rápido, seja localizado também onde você está. Olha só, o veículo ele ia em direção à esquerda, a correnteza leva para o lado direito, o carro já começa, gente, aí ali ó, no fluxo da água e começa a desaparecer. É uma imagem muito triste, muito forte e que deixa esse alerta para todos nós. Toda vez que chega ali aquele alerta sobre chuva, temporal, eu sempre trago aqui para vocês essas dicas de que se abriguem em um local seguro. Se não for possível sair daquele local, liga para o Corpo de Bombeiro, porque já fica o alerta, já fica ali a notificação, a ocorrência. Então eles irão se deslocar com mais pressa, com mais rapidez, ainda mais se tratando de uma família, de um bebê de 5 meses, uma vida tão inocente, tão pura, que não consegue se salvar de qualquer perigo que seja. Então, que depende dos pais. E como a gente ouviu ali pelas notícias, né, que eu trouxe para vocês e outras que circulam nas redes sociais, até mesmo de quem filmou, o carro ia em outra direção, ou seja, eles ainda tentam sair ali do momento em que são carregados. É muito, muito triste. A gente, enquanto TV, deixa os nossos sentimentos aos familiares, porque esse é um momento de luto, luto triplo. E quando eu falo esse luto triplo, são 2 mães que choram e 2 avós. São avós que queriam ver esse netinho crescer, que é um pedaço ali do filho, que é um pedaço da filha. E com certeza é uma dor imensurável. Então a gente deixa os nossos pêsames, os nossos sentimentos a essas famílias enlutadas, para que elas tenham força nesse momento e se recuperem o mais rápido possível, porque é um baque, é um trauma para a vida inteira. E com certeza deixam muita, muita saudade, né? Essas 3 vidas deixaram muita saudade aqui na Terra. Mas continuando as nossas notícias por aqui, a gente tem uma outra. E essa, gente, essa vem lá da Câmara de Deputados, porque o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, sentou na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados na terça-feira ontem, e esse episódio repercutiu nas redes sociais, cada um com uma opinião, cada um com um comentário, na tentativa de impedir então a votação do projeto de lei dosimetria, que tenta reduzir então as penas dos envolvidos em ataques contra a democracia. Esse episódio trouxe aí, gente, há quem seja contra, há quem seja a favor, há quem fale também que foi necessário e outros que atacam ali então esse deputado federal. Ele passou ali um período no lugar e logo em seguida ele foi removido ali à força pelos policiais legislativos que estavam ali no local. O parlamentar também pode ter a cassação do seu mandato, pautada pela Casa de Deputados. O Glauber passou parte ali da terça-feira, o dia de ontem, na cadeira da mesa da diretoria, fazendo um discurso em defesa à tese dele. Com a negativa de deixar então o posto, o deputado, que ainda foi protegido pela esposa, que também estava no local e é deputada estadual, a Samia Bonfim, foi removido ali então pela Polícia Legislativa, entrando no plenário. Ou seja, ela estava ali no local, quando ela entra no plenário, ela foi logo removida, porque o Glauber, ele estava sentado na cadeira, a polícia também faz ali a remoção à força. E a gente tem esse vídeo aí, pode colocar, produção? Ei, para com isso! Solta a Célia! Solta! Quem deu a ordem? O Hugo Mota deu a ordem? O Hugo Mota deu a ordem? Cadê o presidente? Por que o presidente não agiu assim com a direita? Quem deu a ordem? Cadê o presidente Hugo Mota?
Cadê? Cadê o presidente Hugo Mota? Cadê o presidente? Covarde! 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 Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Tira a mão de mim! Tem um homem dentro desse vídeo! Tira a mão de mim! Tira a mão É isso que está acontecendo agora em Brasília, retirando o deputado Glauber à força com a Polícia Legislativa a mando do presidente Hugo Mota. Quando a direita ocupou aqui, não foi esse o tratamento. Estão nos impedindo de subir ali e manifestar solidariedade ao nosso companheiro. É uma arbitrariedade, é uma injustiça, é desproporcional. Hugo Mota está agora lá no gabinete dele e a Polícia Legislativa retirando violentamente o deputado Glauber. Além de estar atacando aqui a Sâmia, a Célia, e nós não estamos podendo subir. O Glauber está sofrendo uma cassação injusta, está reagindo e, na verdade, quando a direita ocupou esse plenário, não foi esse o tratamento. O sinal da Câmara está fechado, a transmissão está interrompida, é uma arbitrariedade, uma violência, uma injustiça. Nós estamos aqui firmes até o fim. Olha, esse episódio foi marcado, então, por diversos comentários da população, a opinião pública, então, ali sendo contra o que aconteceu, outros a favor dele ser retirado, a maioria foi a favor ali dele ser retirado, então. Eu acredito que quando se trata de política aqui no Brasil, parece que o cenário é de uma brincadeira de menino, né, de escola. Parece que não tem ninguém que tem noção da gravidade dos atos, ou melhor, de que entende que ali é um local de poder e de responsabilidade, principalmente da consciência dos atos, né? Eu fico impressionada. A política no Brasil parece ser um filme ali de comédia, mas um filme de comédia desastroso. Infelizmente são essas pessoas que a gente sempre coloca no poder, porque eu falo sempre, é porque o Estado da Bahia se encontra em um processo tenebroso em relação à segurança pública e principalmente a saúde. O Rio de Janeiro, episódios como esse nem deveria acontecer. Eu acredito que deveria ele ser a favor de outras e outras coisas ou contra outras e outras coisas mais importantes, mais relevantes do que está indo sentar ali nessa cadeira que não cabe a ele, né? E trazer ali esse discurso, essa discussão desnecessário. Eu acredito que todo mundo ali tem consciência dos próprios atos, entende a responsabilidade que tem, assumindo um cargo desse parlamentar. Então, Rio de Janeiro sofre aí com uma instabilidade na segurança pública, pessoas que são baleadas dentro de casa, são baleadas dentro de ônibus, assaltadas, turistas que já ficam com medo, com receio de chegar até o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Então, poderia ser colocado em pauta ali para ele essas questões, ao invés de ele estar se preocupando, né, em estar invadindo ali um espaço que não cabe a ele, e até insultando ali outros partidos. Mas a gente continua aqui com mais uma notícia. A gente muda aqui então a chave, a gente vira a chave, porque quem está conosco é Gustavo, nosso correspondente de Vitória da Conquista. Bom dia, Gustavo. Bom dia, querida, como é que vai? Estava pedindo bem. Falta de mim? Muita. Ainda bem que nessa quarta você amanhece aqui conosco para trazer aí notícias de Vitória da Conquista. E hoje, o que você traz para a gente? Vai começar dizendo sobre a temperatura, que todo mundo sempre a curiosidade para saber como é a temperatura de Vitória da Conquista. Nesse momento, 26 graus, por isso cabe ainda botar uma roupinha mais, esquentar um pouquinho mais. É 26 graus, o tempo está nublado aqui e a gente tem a possibilidade de cair uma chuvinha. Mas a cidade já está em ritmo de Natal, o comércio está movimentado. E tem muita notícia interessante aqui. Eu vou trazer para você alguma coisinha, viu? Eu vou trazer... Aliás, eu já estou com saudade de participar. Vou começar a voltar de novo. Todo dia eu prometo, mas dessa vez eu venho. Isso mesmo. A gente te recebe aqui de braços abertos.
Nós estamos falando aqui, vamos começar falando agora, Pérola, com relação à Conquista, é considerada a cidade mais segura da Bahia pelo 3º ano consecutivo. E a prefeita, a prefeita municipal criou agora a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a SMSP, na qual a Guarda Municipal e a Defesa Civil estarão subordinadas a essa secretaria. E o secretário nomeado foi o ex-coordenador da Guarda Municipal, Cristóvão João Vieira Lemos, que agora é responsável pela segurança em Vitória da Conquista, que, aliás, diga-se de passagem, realmente é muito segura, a Conquista é muito segura. Eu comentei hoje até com um Uber que eu peguei, e ele me disse, olha, eu sou de Itabuna, mas estou morando aqui, por quê? Eu vim para cá porque eu fui assaltado 4 vezes. Aí eu sei, infelizmente. Então, vamos lá, Itabuna, vamos reagir, bora, vamos trazer segurança para a cidade. Então, foi criada agora, nessa semana, na terça-feira, ontem, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a SMSP. Aí a Guarda Municipal e a Defesa Civil estarão agora associadas a esta secretaria. Mas como prova que Conquista é uma cidade muito segura, olha só as notícias que aconteceram. A Polícia Civil apreendeu na manhã de ontem, perto de um atacadão, um ônibus que veio de São Paulo com carregamento olha, deixa eu ver aqui, carregamento de 62 aparelhos celulares do 17 Pro. Olha o prejuízo que esse bandido pegou. 17 Pro é aquele mais caro. E, fora isso, canetas também, as canetas inadequadamente acomodadas, as canetas de emagrecimento. Ou seja, quem utilizasse as canetas aquela marca famosa, grandona, vai passar mal, vai ter problemas, porque ela não está no congelador. Então, mais ou menos, o prejuízo do bandido aí foi R$500 mil. Por baixo, porque 62 aparelhos celulares do 17 Pro deve ser muito mais caro ainda. E as canetas, cada uma 4 mil. Então, imagine você, a Polícia Civil desbaratou esse transporte clandestino ontem e apreendeu as pessoas que estavam dentro de um ônibus de turismo. Um ônibus, disfarçadamente um ônibus de turismo, e estava lá, todo mundo lá com a caixinha de 62 celulares 17 Pro. Não sobrou nenhum. Não vai ninguém para Fortaleza. Ia para Fortaleza, não vai ninguém para Fortaleza. Mais uma outra operação da Polícia Civil aqui de Vitória da Conquista, aconteceu hoje, a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, a Desarme, e a Operação Orion Scorp, destinada ao cumprimento de mandados judiciais relacionados aos crimes de comércio irregular de armas e munições e organização criminosa, com ação em Vitória da Conquista, outro município, desbaratinou uma quadrilha, olha o tamanho do armamento, coordenado pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, de crime organizado, a lavagem de dinheiro, Draco. A ação é resultado de um ano de investigação, que identificaram a atuação de um grupo estruturado na aquisição, distribuição e comercialização ilegal de armas em diversas cidades da Bahia. Saindo de Conquista, olha a quantidade de arma, quantidade de dinheiro, essa quantidade. Isso é aquele fuzil que a gente ouve tanto falar. Isso foi apreendido hoje em Vitória da Conquista. E aí a polícia está agindo em Vitória da Conquista, em Guanambi, em Palmas de Monte Alto, em Brumado, em Tapetinga, Jequié e Teixeira de Freitas. Imagine a situação, viu? Olha o que a Polícia Civil está fazendo aqui e o que a Polícia Civil conseguiu fazer, apreender essas armas. Ainda bem que ele conseguiu, para não deixar essas armas irem para as ruas, o perigo que ia ser. Porque essa arma aí, esse fuzil, ele consegue perfurar, inclusive, os carros blindados, né? Agora tem uma notícia bonita também, que a gente já falou tanto aqui, apesar de ser uma notícia triste, mas é bonita, que eu já falei muitas vezes aqui no programa, Pérola, com relação à morte da Sachira. Emociona a gente, porque eu conhecia essa Sachira. Era uma criança, uma menina, e foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado, de uma forma absurda. Sachira, foi em 2011, eles ainda estão esperando o julgamento. Foi um crime, um feminicídio
estúpido, ele deu facadas no rosto da Sachira e ainda achou 2 imbecis, bandidos, que terminaram a agonia da coitada da menina. Isso foi muito, muito chocante. Esse crime repercutiu muito em Conquista até hoje. Sachira, ela tem o nome dela no parque aquático aqui em Conquista. O pai dela é um empresário, colocou para poder mostrar alegria. E agora ela vai ser condecorada com uma avenida na Sachira Camille. É a avenida que vai ter o nome dela, uma homenagem mais do que merecida, e principalmente as informações. Primeiro pelo pai. Ele disse que para que ninguém caia, não caia no esquecimento. Não caia no esquecimento. Os três vagabundos, um está preso, 2 estão presos e um está respondendo em liberdade. Porque foi o seguinte, o ex-namorado, até o Cássio, Cássio, se eu não me engano, eu não gosto nem de falar o nome desse rapaz, porque realmente ele enoja a gente, como homem, ele enoja, ele desferiu golpes de faca na moça que tinha de faca nela, e como ele não conseguiu, Rafael Souza, como ele não conseguiu assassinar a Sachira no local, me desculpe esse horário falar isso, mas assim, é revoltante, ele chamou um amigo, e esse amigo estrangulou a Sachira. Aí ele chama um outro amigo para guardar o carro da pessoa e joga o corpo de Sachira já sem vida no local a erro. É extremamente assim, chocante, mas agora a prefeitura vai colocar o nome dela numa avenida mais agradável de Conquista, perto da faculdade, onde ela tinha o sonho de estudar. É isso. É muito triste. Eu até me emociono muito quando falo dessa questão, porque eu conheci a Sachira pequena. Então, hoje ela estaria o quê? Com mais uns 25, 26 anos. É uma pena, mas é uma pena. A gente tem uma última notícia aqui também, uma coisa muito importante. Eu vou pedir agora, Cássio, a gente vai botar aqui uma entrevista de Maísa Magalhães. Ela vai entrevistar a doutora Márcia Pedral com relação ao que vai acontecer agora em dezembro. Cássio, solta pra gente, por favor. Gente, estou aqui com a doutora Márcia Sampaio Pedral e a gente vai falar um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, né? A campanha está batendo aí na porta. Doutora, explique pra gente exatamente qual é o objetivo dessa campanha. É uma campanha nacional, não é isso? Isso, é uma campanha nacional. O laranja remete ao sol, né, à iluminação. E por que essa campanha existiu? Porque o câncer de pele é o câncer mais incidente em todo o Brasil, é o mais comum. E a campanha vem para poder conscientizar a população da importância do cuidado com a pele, do uso de protetor solar regularmente. Quando você está indo na praia ou exposta ao sol, o uso das blusas de fotoproteção, de boné, de chapéu, para que a gente possa evitar o aparecimento do câncer e, caso ele apareça, a gente possa fazer um diagnóstico precoce para poder tratar de forma curativa. E qual é o dia D da campanha, doutora? Dia 13, esse sábado agora. Olha só. Diferente do que as pessoas pensam, o câncer de pele, ele também pode se agravar e você precisar de radioterapia, quimioterapia, não, doutora? Pode precisar de radioterapia, de quimioterapia. E existe um dos tipos de câncer, que é o melanoma, que esse câncer muitas vezes chega à morte a pessoa, porque ele pode dar metástase. Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico precoce. E aí, o que a gente tem com isso? A gente faz a campanha porque as pessoas que não têm muito dinheiro, as menos favorecidas, elas podem ter acesso a um dermatologista para examinar todo o seu corpo e ver se tem alguma pinta que precisa ser retirada precocemente. E se for um melanoma, se for tratado precocemente, também é curativo. Só em casos mais extensos é que ele já deu metástase e aí pode gerar até a morte. E essa foi a causa da morte de Jimmy Cliff, de quem? De Bob Marley. Jimmy Cliff. Porque a gente também tem esse equívoco. A gente acha que câncer de pele só dá em pessoas branquinhas. Não é. O Bob Marley era negro e ele teve um melanoma no pé, que a gente chama de melanoma acral, mas ele não quis tratar. Ele optou por ter um tratamento conservador. E aí ele veio a falecer por metástase
do melanoma. Então as pessoas negras também têm que se cuidar, usar protetor. Não só os brancos não, é branco, negro, moreno, todo novo, velho, de 6 meses a gente já começa a orientar o uso dos protetores específicos, até o velhinho, tem que usar toda a vida. Então no dia 13, os dermatologistas vão estar por aí pelas cidades, Isso, atendendo as pessoas. Aqui em Conquista vai ser lá na UESP. Mas tem em várias cidades do Brasil. Vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que lá vai ter todos os lugares do Brasil, onde vai ter atendimento todos no dia 13. Pronto. Então, muito obrigada, viu, doutora Márcia? Obrigada a vocês. Olha, a gente bateu esse papo aqui interessante com o Gustavo, com informações de Vitória da Conquista e trazendo aí também essa entrevista especial falando sobre o Dezembro Laranja. Mas o mês de dezembro são duas cores, laranja e vermelho. E como a gente já ouviu falar do Dezembro Laranja, a importância de cuidar da nossa pele, porque o câncer de pele, ele mata. O câncer de pele atinge todas as idades, todas as raças, etnias. Então é importante o autocuidado, principalmente a prevenção. Mas agora a gente fala do Dezembro Vermelho, um dezembro que fala então sobre a conscientização, o ato de amor próprio e principalmente um mês de enfrentamento contra o HIV, a AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala, por exemplo, em carnaval, há uma disseminação ali muito grande de beijos, toque físico e até mesmo relação sexual sem o uso do preservativo, o que preserva de fato a sua saúde contra doenças infecciosamente transmissíveis, como a AIDS, o HIV, sífilis, herpes e diversas outras que trazem um dano muito grande à sua saúde e podem até vitimar a sua vida, ou seja, ser fatal. É um mês então de consciência, é um mês de prevenção. E como esse card que aparece na tela para vocês, o Dezembro Vermelho é uma campanha de consciência para o tratamento precoce também. O pior da AIDS é não saber. A AIDS ela tem tratamento, existem diversas pessoas com vírus hoje inativo no corpo, ou seja, que não transmite para terceiros e também as sequelas e sintomas são muito menores e as expectativas de vida são aumentadas. Existem ali os PrEPs, existem também os tratamentos feitos para quem de fato tem ali o diagnóstico positivo para a AIDS. A gente sabe que dezembro foi um mês escolhido para o Dia Mundial do Combate à AIDS. No 1º de dezembro traz aí esse dia especial que precisa ser falado. O Dezembro Vermelho é um mês então que traz solidariedade, representatividade, pessoas que convivem com HIV, com AIDS, elas têm o mesmo direito de vida que eu e você, elas devem ser respeitadas. Esse preconceito, esse tabu já deveria ter sido quebrado. O que a gente tem que falar? De um mundo em que as pessoas se conscientizem. Por que o HIV hoje existe tanto tabu? Há muitos anos atrás existia ainda mais, porque não tinha muito conhecimento sobre tratamento, sobre o diagnóstico, os sintomas e muito menos das chances de viver ainda sendo um portador da doença. Tivemos grandes nomes da música brasileira que morreram vítimas aí da AIDS, do HIV. O Cazuza, por exemplo, é um deles. Ele deixou uma marca muito grande. Ele tem essa herança muito forte da música. Tem filmes. Eu já assisti um filme dele. Eu fiquei assim encantada com a história. Existem outros artistas também que foram vitimados pela AIDS, pelo HIV. É importante a gente ressaltar que existe uma diferença entre a AIDS e o HIV. Outras doenças sexualmente transmissíveis, elas também são muito perigosas. O sífilis, por exemplo, ele ataca muito em diversas fases da vida. Criança, se a mãe, a gestante, tiver o sífilis durante o parto, pode acontecer também ali o contágio, a contaminação para o bebê. É uma carga viral muito forte, a criança precisa passar ali por todo o tratamento, mas ela consegue crescer e conviver com esse vírus, ele ali
de uma forma mais calma. Ou seja, esse vírus não vai destruir as células de defesa, tanto o sistema imunológico, quanto se não tivesse o tratamento. Então, é importante a gente ressaltar o cuidado, o diagnóstico precoce salva vidas. E principalmente a quebra de tabus. Quando a gente fala em um mundo em que o carnaval as pessoas continuam, nem conhecem uma outra e já vai se beijando. Existem doenças que são passadas através da saliva, afta, que normalmente muitas pessoas costumam ter. Talvez alguém infectado, se tem uma aftazinha aberta na boca, quem beija pode pegar, contrair alguma doença sexualmente transmissível. Se você tem uma ferida aberta na pele ou alguém se arranhou em algum lugar, passou ali, ó, perto dessa ferida, aquele sangue, aquela secreçãozinha pouquinha, que quase a gente não vê a olho nu, pode contaminar também. O banheiro, aquele banheiro químico que todo mundo usa ali na pipoca, ou no trio, ou também nos camarotes, pode também ter um grande risco de contaminação. O risco do contágio existe. E é por isso que a gente fala, carnaval está chegando, tem que se cuidar, tem que prevenir porque não vai mudar. Se a gente não fizer a diferença, se a gente não se cuidar. Porque quem tem a doença sexualmente transmissível não vai chegar te contando: olha, eu quero te dar um beijo, mas eu tenho tal doença, eu tive tal doença, eu estou correndo o risco de ter tal doença porque eu tive uma relação sexual sem o uso do preservativo. Isso ou aquilo não vai chegar te contando. Não vai ter um imã na testa. Não vai ter uma frase na testa, não vai ter um spoiler de quem é aquela pessoa ou das pessoas que ela já se relacionou. Às vezes nem ela mesma sabe que ela tem, que ela é portadora daquela doença. Então, carnaval tá chegando, bora curtir, aproveitar, todo mundo com consciência, se cuidar, fazer os testes. Existem testes gratuitos sendo feitos ali nos postos de saúde, na unidade básica de saúde da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Você pode fazer o teste de HIV, de sífilis, de herpes, de AIDS, de tudo que você puder imaginar. É bem rápido, sai rapidinho. É uma gotinha assim de sangue na mão, já foi. E se você teve uma relação sexual não consentida, ou se você teve uma relação sexual sem o uso do preservativo, é importante também ir até um local habilitado para você tomar o PrEP, um hospital, uma unidade básica de saúde ou um centro de regulação que cuida dessas doenças sexualmente transmissíveis, né? Aqui em Itabuna tem o Serpat. O Serpat tanto entrega o PrEP quanto os kits ali para as pessoas que são portadoras. Então tem todo um cuidado dos municípios para com essas doenças, para que elas não contagiem outras pessoas. Então precisa ter ali um avanço mental da população em querer se cuidar, quebrar o tabu e entender que a AIDS ela pode ser um diagnóstico triste, um diagnóstico talvez que abra ali o chão, o mundo daquela pessoa, um susto, um trauma, uma dor que será carregada pelo resto da vida. Mas a sua vida não acaba ali. Aquele diagnóstico não te resume, você ainda pode viver, você ainda pode se relacionar, mas claro, com consciência, entendendo que agora tem que se cuidar, tem que se proteger para não passar para terceiros. Existem pessoas maldosas, existem pessoas horríveis que descobrem a doença e querem transmitir para outras. Então marca conversas por aplicativo para conhecer mulheres ou conhecer homens. E aí vão transmitindo. Então por isso a importância de se cuidar, de fazer os testes, de se conhecer. Percebeu algo diferente no seu corpo, um sintoma, ou nem percebeu, faça os exames periodicamente. É necessário 2 ou 3 meses. Fez hoje, daqui a 2 ou 3 meses você repete. Depois de novo, e 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 de novo. Para que você consiga se cuidar e ter consciência plena da sua saúde, tá? Então fica essa dica aqui. Os testes são gratuitos, não dói,
é uma coisinha bem rápida, fura o dedo, colocou o sangue, entregou, tudo bonitinho. Então é importante se cuidar. Carnaval tá chegando, nada de sair beijando todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, nada de sair beijando um e outra. Não, 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 não. Vamos ter consciência da nossa saúde, respeitar o nosso corpo. E isso é uma questão até de higiene pessoal, né? Então, carnaval tá chegando, use a sua consciência para fazer boas escolhas. E se fez más escolhas, posto de saúde, remédio e se cuidar, porque toda escolha tem uma consequência. Podem ser boas ou as consequências podem ser ruins, mas com certeza vai ter uma consequência, porque a vida é feita disso. Quando você acorda, você tem a consequência de levantar da cama, ir trabalhar, sair de casa e tem um dia inteiro te esperando e que você não sabe como é que vai ser. E as consequências, elas acabam ali no final do dia chegando. Se você trabalhou, você chega cansado em casa, ou você chega feliz, realizado de que fez um dia incrível. Quando você escolhe levantar da cama, você escolhe enfrentar aquele dia. O dia que você está mais doentinho ou não está bem, você fica em casa, você escolheu também, mesmo que indiretamente, não fazer com que aquele dia seja recheado de atividades e tudo mais. Então, a vida é baseada desde os pequenos momentos até os maiores e mais importantes. A gente escolhe e tem uma consequência. Então, que a gente faça boas escolhas para que a gente colha boas consequências, né? E se por acaso acontecer da consequência não ser o que a gente esperava, existem aí remédios e medicações para que esse tabu seja quebrado e você continue bem e vivendo dias e dias felizes, tá? Então, um diagnóstico não é uma certidão de óbito. Algumas pessoas têm essa imagem terrível. É uma doença muito triste, é uma doença que destrói ali as suas células de defesa de uma forma muito rápida. Mas as medicações, o tratamento ideal, faz com que seja eficaz, ou seja, combate as células perigosas, danosas, com mutações e faz com que as suas células que estavam mais fragilizadas ou que tenham tido ali até uma morte celular, elas se regenerem. Ou seja, a pessoa volta a viver, a pessoa tem uma expectativa de vida e com qualidade também, tá? Então esse mês é um mês importante, onde falamos ali sobre duas temáticas, o enfrentamento da AIDS, do HIV, o enfrentamento das ISTs e também falamos do enfrentamento ali contra o câncer de pele, que também é muito perigoso, tá? Então fica esse alerta, fica essa dica para você de casa, porque é importante que você tenha essa consciência do autocuidado, do amor próprio, porque amor próprio também é isso. Amor próprio é também você saber que precisa cuidar do seu corpo de dentro para fora. Mas a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com vocês. Eu quero trazer um dado alarmante sobre a Bahia, sobre o Brasil, os índices de feminicídio. O Gustavo trouxe esse episódio triste dessa moça que teve a vida ceifada pelo companheiro. Se é que a gente pode chamar de companheiro, né? A pessoa que ela acreditava ser o companheiro, porque o sinônimo de companheiro não é isso, não é traição. A traição física, e ela não se constitui apenas ali na traição homem e mulher. E também se constitui na traição em que você tira a vida da pessoa que confiava em você. Que para mim é a pior possível. Uma jovem com a vida inteira pela frente, um sorriso bonito, que sonhava em estudar, se formar, agora ganha uma avenida em homenagem a ela, mas que com certeza a família desejava ter essa jovem em vida, brilhando, vivendo, cheia de saúde e cheia de sonhos a realizar. Quando a gente voltar do intervalo, eu trago esses dados aqui para vocês das taxas de feminicídio que são tristes e chegam a ser repugnantes aqui no nosso país, que é um dos 5 mais perigosos para mulheres no mundo e que a cada 6 horas uma mulher é morta por dia.
a cada 6 horas, o dia tem 24 horas. Faz as contas aí, que daqui a pouco a gente volta aqui com você e a gente termina esse bate-papo também falando sobre os destinos mais procurados na Bahia para você passar o seu final de ano, aproveitar praias maravilhosas que com certeza já fazem parte aí da expectativa de muita gente, né? A gente tem aqui destinos maravilhosos, paradisíacos e com certeza você vai gostar. Então, pode rodar o VT que daqui a pouco a gente está de volta. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região.
Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta depois de um breve intervalo e quero falar com vocês sobre um assunto bem importante, mas um assunto muito triste, principalmente para mim como mulher. Feminicídio no Brasil. 8 em cada 10 mulheres morrem todos os dias no Brasil. É muito triste falar sobre isso porque, diante de um ano tão desafiador para nós como mulheres, finalizar 2025 é sinônimo de força, resistência e principalmente de luta. 2025 foi um ano muito triste, marcado por episódios emocionantes, outros desprezíveis, nojentos e retratam a injustiça e a falta de punição que ainda temos com leis que não trazem, de fato, uma severidade ao caso. Tivemos momentos marcantes, infelizmente marcas tristes. O episódio recente da Tainara, que morreu. Recentemente a gente teve um episódio muito triste também de uma moça que foi brutalmente violentada no elevador. Um episódio muito, muito triste de 3 mulheres brutalmente assassinadas em Ilhéus, uma terra de alegria com praias belíssimas, cenário de novela, cenário de filmes, paisagem e lembranças literárias. Tivemos aí contos maravilhosos, histórias maravilhosas do escritor Jorge Amado, traduzido por diversos países, em diversas linguagens, que falam da pequena Ilhéus, a terra da Gabriela, mas que 2025 marca então a triste partida de Mariana, Maria Helena e Alexandra, que até hoje não tiveram ali os seus autores do homicídio, do feminicídio, ou o autor do feminicídio identificado, localizado e preso. Tivemos o Thierry, que se encontra hoje aqui no Conjunto Penal de Itabuna, ainda preso, mas ele não está preso pela morte das 3 mulheres. É importante ressaltar que ele está preso pelas drogas que foram apreendidas com ele e não pela morte das 3 mulheres, até porque ser réu confesso não muda a identidade do crime. O que de fato identifica um criminoso, o assassino, o homicida, são as digitais, as impressões digitais, as marcas que poderiam ser encontradas ali junto aos corpos ou o local, e que infelizmente ainda não foi identificado. Mais cedo, o Gustavo falou aqui então sobre o episódio da morte da jovem, um episódio muito triste que marcou Vitória da Conquista e deixou aqui todo o nosso estado se perguntando, se questionando o que seria feito e quando que a justiça seria feita, né? Famílias que choram, famílias que infelizmente hoje têm ali suas filhas enterradas e outras no hospital com sequelas irreversíveis, como foi o caso da Tainara, né? Que foi arrastada ali na Marginal Tietê por mais de 1 quilômetro pelo ex-companheiro que sentiu ciúmes quando eles saíam de uma festa. Ele saía com um grupo de amigos e a Tainara saía próximo ali a um rapaz. Então ele, por uma crise de ciúmes, que é o que a defesa fala, mas que aqui entre nós, sendo bem claro, isso aí não tem justificativa. O que ele fez foi um ato criminoso, uma tentativa de homicídio.
Não é por ciúmes que a gente tem que perder a cabeça, se descontrolar. A justificativa da defesa foi essa. E agora a Tainara se encontra na UTI, depois de 2 cirurgias, precisou amputar as 2 pernas. Terá sequelas para o resto da vida, uma tristeza para ela assim que acordar, se ver daquela forma, não por escolha dela, ou por ironia do destino, por uma questão de saúde, sim porque uma pessoa descontrolada que se encontra nas ruas, podendo fazer outras e outras vítimas, resolveu fazer uma maldade, uma brutalidade como essa. A mãe hoje que chora, que tem um perfil nas redes sociais pedindo uma vaquinha pela Tainara, pela vida da Tainara, em prol de que ela se recupere com a ajuda ali de médicos, fisioterapeuta e também psicólogo, para que ela tenha a sanidade dela mental. Hoje a gente vê os relatos ali a cada avanço da Tainara nas redes sociais, a mãe comemora, posta, fala, e o público também fica muito feliz. Então, o que a gente deseja para a Tainara, para as outras milhares de mulheres que já foram vítimas de violência doméstica, seja no âmbito que for, psicológico, patrimonial, físico, a gente deixa aqui força e dizer que a vida pode voltar a ser linda e que a gente consiga, né, pedir, cobrar das autoridades leis severas e que façam valer a Maria da Penha, né? Não apenas que mulheres morram com boletim de ocorrência e medida protetiva na mão, e sim que elas tenham segurança e voltem a viver, mesmo depois de um episódio tão triste como esses. Quem está aqui no estúdio também conosco é Barbosa Filho, já está aqui, ó, nos ajustes finais. Cássio já colocou ele na tela. Cássio é assim, é de surpresa. Bom dia, Barbosinha. Bom dia, Pérola. Bom dia, amigo assinante, amigo telespectador. Você que está assistindo aí pelo site TV Play, quem está assistindo pelo YouTube ou quem vai assistir depois, né? Que estamos ao vivo aqui. Bom dia a todos aí. Olha, eu vou aproveitar aqui para falar de política um pouquinho, né? Já que ontem Brasília ferveu, viu? Depois das 4 da tarde, o clima esquentou bastante lá em Brasília. O deputado Glauber, né, do PSOL, ele estava representando Hugo Mota ali numa votação, estava presidindo provisoriamente ali uma sessão, e quando ele saiu para tomar água, descansar um pouquinho, quando ele retornou, já era aí por volta das 16h30, ele sentou na cadeira da presidência mais uma vez, né? Seria para o encerramento da sessão provisória. E ele aí desandou a falar. E disse que dali ele só sairia quando suas forças não aguentassem mais. Ele queria fazer um protesto, quer dizer, seria um protesto silencioso, né? Entre aspas, mas ele estava na cadeira da presidência do Congresso Nacional, da Câmara, né, Federal, qual ele faz parte. E o protesto dele era em função do Hugo Mota ter anunciado ontem que iria botar em votação ainda esta semana a possível cassação, né, dos deputados Glauber, ele, né, no caso, por decoro parlamentar, o filho do Bolsonaro que se encontra nos Estados Unidos, né, o Eduardo Bolsonaro, por faltas, e também da Carla Zambelli, que se encontra presa na Itália, né, presa política, porque, na verdade, o crime que foi imputado a ela, a defesa dela jogou por água abaixo, porque provou que ela não contratou ninguém para entrar no site da Justiça, conforme foi dito, né, pelo Procurador-Geral da República. Então, é uma perseguição política, assim como é com outros parlamentares, né? Hoje temos o Ramagem, asilado nos Estados Unidos. Ramagem, que era um exemplar funcionário da Polícia Federal do Brasil, foi exonerado, né? Polícia Rodoviária Federal. Nós temos a Carla Zambelli, como eu disse, tem o Daniel Silveira, que por motivo de saúde foi posto em liberdade, né, provisória pelo Alexandre de Moraes, mas é outro preso político. Enfim, o Brasil vive um momento muito delicado na política. E aí o Hugo Mota, né, quando voltou a sentar na cadeira, depois que a Polícia Administrativa do Congresso Nacional pôs à força o Glauber fora do plenário do Congresso. Primeiro, pediu a todo mundo uma evacuação, né, de todos
deputados, imprensa, todo mundo tinha que sair do Congresso, do plenário da Câmara de Deputados, né? Hoje eu estou com a mente péssima aqui, viu, gente? Esvaziamento do auditório, né? Como é chamado lá, a plenária ali do Congresso Nacional, onde ficam todos os deputados, né? E aí, após a evacuação, né, a imprensa ficou do lado de fora também, mas alguns membros do Congresso, eles permaneceram lá trabalhando. E estavam usando o celular para filmar o que estava acontecendo. Também foram postos para fora, assim que foi descoberto. E apenas um funcionário da TV Globo, que estava lá dentro, conseguiu filmar o ato, né, de tirar dali o Glauber, o deputado Glauber do PSOL, à força. E ele estava sendo ajudado ali por mais 3 mulheres deputadas do PSOL, né, que não queriam permitir a saída dele da cadeira, alegando que ele tinha direito ali a protestar. Mas a polícia usou da força e arrastou todo o bolo ali, né, dos deputados do PSOL por lado de fora. Alguns membros da imprensa falaram que foram até agredidos, foram empurrados pela truculência, né, da polícia administrativa da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal. Enfim, foi um tumulto generalizado, um tumulto, né, que bagunçou tudo. Aí o pessoal da direita que estava lá aproveitou para jogar, né, ali um pinchezinho no negócio, e botar mais pimenta, olha, você tem que sair mesmo e tal. E aí o pessoal da esquerda falava, mas quando vocês invadiram aqui, protestaram, a polícia não tirou. Aí ficou aquele bate-boca que foi até às 7h pouca da noite. Foi um clima muito tenso lá em Brasília. Por falar em Brasília, né, o Hugo Mota, né, que é o presidente da Câmara, ele colocou ontem em votação a PL, né, como é chamada, da dosimetria. O que seria a PL da anistia virou PL da dosimetria, né? Porque se diziam que a anistia não passa de jeito nenhum e que se passar o Supremo derruba, então eles fizeram a dosimetria. E por 291 votos a favor contra 148, apenas uma abstenção, né? Pelo menos do quórum que estava presente na casa, que era de 441 deputados, de 513, viu, gente? Só tinha 441 que compareceram à votação. Aí eles querem caçar o Eduardo Bolsonaro por falta, então tem que caçar esses aí também. De 513, só tinha 441 votando ontem. Enfim, mas 291, maioria absoluta, aprovou o projeto, que agora segue para o Senado. Lá no Senado vai ser outra briga, porque o Otto Alencar, né, que é baiano, puxa muito saco do PT, ele faz parte ali da panelinha do Lula, claro, né? E todo mundo sabe que ele sempre, a bandeira dele é petista, apesar de estar no partido do Kassab, que é Centrão. E ele preside lá a Comissão de Constituição e Justiça, então ele já anunciou hoje que por ele não vai passar esse projeto. Agora, ele não pode representar a maioria dos deputados que compõem a CCJ, né? Então fica uma coisa assim, meia, que beira ali a sujeira, né? A imundície dessa política, porque eu acho que você tem que fazer o jogo certo. Qual é o jogo? Correr atrás de votos para arregimentar ali, né, a maioria para votar contra, aí tudo bem, faz parte do negócio, faz parte da política. Agora, quando você já anuncia antes uma decisão, sem conversar com os líderes do Senado, sem conversar ali com seus senadores, aí você já está dizendo que o negócio é carta marcada. E o Brasil está por aqui, viu, gente, com o negócio de carta marcada. Tudo que o brasileiro vai fazer hoje em dia é carta marcada, a justiça é carta marcada, se vai se divertir no futebol é carta marcada. Então o brasileiro já não aguenta mais isso. E na política também não pode ser carta marcada, né? Tem que fazer pelo menos o jogo limpo. É correr atrás ali de votos e tentar derrubar dentro da democracia. Mas enfim, o clima está quente lá em Brasília e até amanhã, pelo menos, né, quando os deputados trabalham efetivamente, que sexta-feira não fica ninguém em Brasília, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele quer pôr várias pautas em votação, viu? Mesmo que sejam pautas que desagradem o Lula, como teve uma ontem, né, sobre o marco regulatório aí das terras indígenas, também foi posto em votação. São chamadas pautas bombas contra o governo.
aquelas pautas que o governo não gostaria que fossem colocadas, o Hugo Mota está colocando todas. Existe um complô ali muito grande entre o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional como um todo, né? Também presidente do Senado, e o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Eles dois têm um conluio e, claro, né? Um manda no outro, porque o Hugo Mota, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, ele é subordinado ao presidente do Congresso como um todo, que é o Alcolumbre. Então eles dois têm que fazer o jogo, porque se o Hugo Mota não fizer, o Alcolumbre vai tentar cortar as asas dele. Então eles têm que estar ali sempre combinando, né? E as pautas bombas vão ser ali a parceria dos dois contra o governo. Isso é certo? Não, isso não é certo. Por quê? Botar em votação é certo, eles estão ali para isso, eles ganham, né? Todos os deputados, não só o Hugo Mota, mas todos os deputados ganham nosso dinheiro para representar o povo brasileiro e votar contra ou a favor dos projetos para o Brasil. Agora, perseguir o presidente, porque o presidente não nomeou ou não indicou a pessoa que eles dois, né, o Hugo Mota e o Alcolumbre, queriam para o Supremo Tribunal Federal, aí vira perseguição, né? Aí vira uma moeda de troca. Eles usam o poder que nós, brasileiros, damos a eles na urna para negociar os interesses particulares, Dinheiro. Não é porque eles são amigos do Rodrigo Pacheco que eles querem o Pacheco no lugar do Messias lá no Supremo Tribunal Federal. Não é isso. Não é só amizade. Seria muito ingênuo da nossa parte pensar que é amizade, né, gente? Tem muita coisa envolvida por aí. Para você ter uma ideia, o Rodrigo Pacheco tem um escritório de advocacia em Minas Gerais que defende a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, né, juntamente com aquela mineradora que tem ali, foi a responsável por aquele desastre ambiental e desastre de humanidade, porque matou milhares de pessoas. Você lembra quando a barragem explodiu ali e saiu levando uma cidade inteira. E o Rodrigo Pacheco, através do seu escritório, recebe milhões e milhões de dólares dessa empresa para defender os interesses da Vale. Então não é de graça que ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal. Não é porque a democracia é linda que ele quer representar a nossa democracia. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem poder. E um exemplo disso, Pérola, foi o que aconteceu esta semana, né, que se descobriu, uma jornalista do Globo fez uma matéria e publicou uma denúncia muito grave. O Alexandre de Moraes, através da sua esposa e dos seus filhos, receberam aí 130, ou pelo menos iriam receber, né? Porque receberam até agora 70 milhões, mas o total do contrato com o Banco Master é de 139 milhões de reais. Ora, gente, os mais gabaritados advogados do Brasil que defenderam o Lula na Lava Jato, que foram os advogados até agora mais bem pagos do Brasil, não receberam nem a metade desse valor. 139 milhões, gente, é muito dinheiro. E o pior, a minuta do contrato que foi encontrada de posse, né, do presidente do Banco Master, não deixava claro e não discriminava que tipo de serviço o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes iria fazer para receber esse dinheiro. Nós, simples mortais, né, quando prestamos um serviço, temos que emitir uma nota fiscal discriminando tudo que nós fizemos naquele serviço que faz jus àquele pagamento, senão o governo não aceita. E por que o Brasil tem que aceitar uma imoralidade dessa, né? Um contrato de advocacia super faturado, é mais do dobro dos maiores advogados que já cobraram as maiores fortunas aqui no Brasil, de políticos, né? E de bancos. Nunca se viu um valor tão alto. E outra coisa, viu? No contrato tinha uma cláusula de obrigatoriedade que chovesse ou fizesse sol, o banco tinha que pagar regularmente o valor mensal, que era de mais de 3 milhões de reais por mês. Chovesse ou fizesse sol. Então, mesmo que o banco estivesse quebrando como estava, a prioridade era esse pagamento. Antes de pagar luz, funcionário, internet, seja lá o que for, primeiro paga-se
ao escritório do Alexandre de Moraes, o imperador. Então, é um fato que eu acredito que mesmo com a imprensa ali, ou parte da imprensa, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, que hoje compõe a mídia nacional, mesmo protegendo um pouco ali o Alexandre de Moraes, isso não tem como ficar escondido. E o pior, que se começar a investigar isso aí, puxando essa linha aí desse novelo, passando por Dias Toffoli e Gilmar Mendes, vai ser uma bagaceira. Talvez seja o pior escândalo da República do Brasil. Eu acho que vai superar até o mensalão do Lula, esse escândalo do Supremo Tribunal Federal. E ontem, tinha até senador falando, né, que nós já tivemos aqui no Brasil vários governadores, inclusive do Rio de Janeiro, presos, né? Tivemos vários deputados presos, senadores presos por corrupção, um presidente da República preso por corrupção, que foi Lula. Ah, Barbosa, mas ele já foi solto. Foi, mas não, ele não foi descondenado, né? Ele foi solto porque o ministro Fachin achou por bem colocá-lo em liberdade por um acordo entre eles, alegando que o fórum que ele foi julgado lá em Curitiba não era o fórum ideal, que o processo tinha que ser anulado para fazer o julgamento em outro fórum. E aí ninguém fez mais julgamento em fórum nenhum e acabou. Até porque se alega a idade do Lula, né, de mais de 70 anos, ele não poderia mais ser julgado segundo a Constituição do Brasil. Mas o Bolsonaro também tem mais de 70 anos e está preso, né, politicamente, não cometeu nenhum crime. Então o Brasil tem essas distorções, infelizmente. Eu não tenho nada a favor de Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu não gostei do Bolsonaro como presidente, acho que ele não foi um bom presidente. Agora, na questão moralidade, na questão de respeito, né, aos símbolos do Brasil, na questão da não corrupção, de não apoiar a corrupção, Bolsonaro é nota 10. Agora, como presidente, ele não administrou bem o Brasil. Já o Lula é o contrário, né? Até administra bem o Brasil, mas toda vez que o Lula está no poder, o Brasil vira um lamaçal de denúncias de corrupção e agora até corrupção invadindo aí a justiça brasileira. Talvez não, com certeza o pior escândalo já visto aqui no Brasil desde Dom Pedro I. A gente nunca teve um escândalo tão grave, porque a Suprema Corte, Pérola, ela é um espelho para o judiciário do Brasil, né? Quando a Suprema Corte toma uma decisão e diz se uma lei é constitucional ou não, todos os juízes de primeira instância, segunda instância, terceira instância, eles vão seguir o que a gente chama de jurisprudência, né? É uma palavra que vem do latim, juris, de julgamento, e prudência, que é que a justiça deve ter, julgar aquilo com prudência, né? Baseado naquela decisão que foi tomada por uma instância maior. Daí vem o termo jurisprudência. E aí todos os juízes são obrigados a seguir aquele rito ali que foi feito pela Suprema Corte, porque ela está ali com o intuito, não de absolver bandido como ela está fazendo, mas o intuito da Suprema Corte é corrigir as distorções, possivelmente praticadas, né, pela Justiça, e também corrigir os erros em cima da Constituição Federal, judicialmente falando, né? Porque às vezes a gente lê a Constituição, mas a interpretação do juiz é outra. Então tem que ter uma corte para corrigir qualquer eventual erro em cima da Constituição brasileira. Mas enfim, tudo isso acabou conduzindo esses juízes, né, para um pedestal onde eles se acham hoje imperadores do Brasil, não querem ser submetidos a impeachment, ser julgados pelo povo, mas querem receber o gordo salário do povo, porque além de salários acima de 150 mil reais que eles ganham, eles se dão o prazer de almoçar diariamente, não é uma vez na semana não, é diariamente, vários pratos do cardápio, inclusive o prato mais caro que tem hoje aqui no Brasil, que é a lagosta, regada a isso, regada aquilo, e acompanhado dos vinhos mais caros que existem no mundo. Então, é uma despesa altíssima que o Brasil paga ao Supremo Tribunal Federal e não justifica esses juízes estarem atolados em corrupção, como a gente está vendo aí.
o Dias Toffoli colocando o processo do Banco Master em sigilo absoluto, total, ninguém pode ter acesso. Tirou da justiça comum, né, e levou para a Suprema Corte, com a desculpa de que tem um deputado envolvido, mas aí eu acho que tinha que levar só o deputado, que é o Jonga Bacelar, que é um deputado da Bahia, inclusive. Esse deputado tinha que ser julgado pelo Supremo, porque ele realmente tem foro privilegiado. Mas o presidente do Banco Master não tinha que ter sido solto semana passada e ainda levar o seu processo para o Supremo Tribunal Federal. Ele não tem foro privilegiado. Ele nunca foi autoridade no Brasil com foro privilegiado. Então a gente já vê aí um indício muito forte, né, de corrupção. E ainda por cima, para botar assim uma cereja nesse bolo, o Dias Toffoli achou que estava pouco e pegou o avião emprestado para assistir um jogo do Palmeiras. De quem era o avião? Do dono do Banco Master. Um avião custa aí 200 milhões de reais. O Banco Master que deu um calote aí de mais de 15 bilhões em dinheiro público, porque ele lesou um banco público em Brasília, que é o BRB, né? E além de lesar um banco público, claro, com a conivência desse banco público, que sabia de tudo que estava acontecendo, ainda tem seu sigilo garantido e ele debochou do povo brasileiro. Ele fez igual o Joesley Batista, né? O Joesley, acho que foi no último escândalo do Mensalão, ele pegou o jatinho, né, e deu uma banana para o povo brasileiro e foi embora para os Estados Unidos. Naquela época, com milhões e bilhões, bilhões, que saíram do BNDES para ele comprar um frigorífico nos Estados Unidos. E agora até a campanha de Trump, a gente sabe que ele patrocinou com esse dinheiro, né, que saiu daqui do Brasil, do BNDES. Dinheiro nosso. E agora, esse deboche do presidente do Banco Master, que disse que ia para casa abrir uma garrafa de vinho caríssima que ele tinha lá e comemorar as custas do otário do brasileiro, que continua pagando muito imposto para manter essa corrupção lá em cima como está, né? É difícil, viu? Como diria o humorista aí, é difícil. Infelizmente é o retrato da política atual no Brasil, né? Na verdade não é um problema tanto de agora. Isso vem se estendendo há muito tempo. E 2026 está aí, né? A resposta agora é hora da gente entregar nas urnas. Pois é, vamos ver, né? O ano que vem é ano de eleição, mas o pior, Pérola, é que as pedras estão sendo manipuladas para que na eleição seja um jogo de cartas marcadas, né? Porque o sistema como um todo, né, provou que está aí para não deixar uma oposição se criar no Brasil. E um país que não tem oposição não pode dizer que tem uma democracia plena. O exemplo está na Venezuela, né? O Brasil está seguindo os passos da Venezuela. Parece que o Maduro ensinou aqui as autoridades brasileiras a seguir seus passos. Porque veja bem, lá na Venezuela eles prendiam os opositores, né? Mantinham os opositores na cadeia, davam uma desculpa ali que ele cometeu um crime, criavam uma narrativa. O STF lá da Venezuela é todo indicado pelo Chávez e pelo Maduro, então eles mandam no STF de lá, e aí fizeram esses julgamentos clandestinos e botaram muita gente na cadeia. A Corina, que levou inclusive agora o Prêmio Nobel da Paz, ela escapou da morte e da cadeia graças aos agentes da FBI dos Estados Unidos que invadiram a Venezuela e tiraram ela como refém de inclusive, da embaixada que o Brasil estava tomando conta, que era a embaixada da Argentina. Ela estava sendo mantida presa dentro da embaixada, e aí numa dessas viagens do Maduro, né, politicamente, ele acho que foi lá na Rússia, o pessoal da CIA e do FBI foram lá e resgataram a Corina lá da Venezuela, senão ela estaria morta. Nós temos outros casos também aí da Venezuela, né? Na Rússia, você lembra que teve um jornalista que foi justamente o Magnitsky, né, que gerou até uma lei, ele foi se rebelar contra o sistema lá e foi morto na cadeia. Nós temos vários casos. Agora, de novo, aqui na América Latina, morreu um político, né, de oposição na cadeia também. E aqui no Brasil, eles estão querendo fazer a mesma coisa. Eu volto a dizer, eu não estou aqui defendendo ninguém. Mas mesmo que o Bolsonaro tivesse cometido um crime, como eles estão dizendo aí, né,
de atentado à democracia, que eu não vi provas, não teria motivo nenhum para colocar o Bolsonaro na masmorra como ele está lá. O cara doente, preso, com tornozeleira no pé, mesmo preso dentro da Polícia Federal, como estava na casa dele, inclusive arbitrariamente, aquela prisão da casa dele, porque não tinha justificativa. E eles estão tentando ver se o Bolsonaro morre lá. Só que eles estão dando azar que a família Bolsonaro é grande. Tem outros malucos que chamam Bolsonaro. Tem o Eduardo, que está nos Estados Unidos, tem o Flávio, tem o Carlos. É tudo pancada aqueles caras, né? Mas o povo elegeu esse nome, esse sobrenome, e qualquer um que Bolsonaro colocar lá, mesmo Bolsonaro estando na cadeia, é possível de ganhar a eleição. A prova está aí. O dia 5 agora foi lançado o nome do Flávio Bolsonaro. E olha que o Flávio já saiu na pesquisa empatado com o Lula. Quem é Flávio Bolsonaro? A título de Brasil, muita gente nem sabe quem é. Mas, por fato de ser filho do Bolsonaro, que está sofrendo uma perseguição política, virou vítima. E o brasileiro tem tendência a abraçar a vítima. E aí, o Flávio já aparece ali empatado com o Lula com 37 pontos. Agora eu pergunto a você, é vantagem fazer isso? Será que isso vai chegar às urnas? Não sei. Porque o sistema pode, daqui até as eleições, mexer as pedrinhas ali. Esse sistema que está podre, está corrompido, né? E tirar a oposição da jogada. Então, achar que a direita vai ganhar as eleições a essa altura do campeonato, talvez seja até um pouco de ingenuidade da nossa parte. Mas vamos esperar, vamos acreditar, né, que daqui para lá muita coisa pode mudar, é verdade. Se esse escândalo do Supremo Tribunal for realmente visto pelas autoridades que ainda restam, que são honestas em nosso país, da forma que tem que ser vista, isso não pode passar em branco, né? E aí a gente pode ter um julgamento justo, alguns desses ministros aí serem punidos e a gente dá uma renovada aí nesse Supremo Tribunal Federal. Eu acho até que o Senado deveria tomar uma posição, mudar o jogo, mudar a regra. Eu acho que não é presidente, nem político nenhum que tem que indicar ministro, nem juiz. Na minha opinião, o juiz que deve compor a Suprema Corte, ele deve sair da justiça comum. Ele não deve ser indicado por político nenhum. Ele tinha que ser um juiz de carreira, né? Por exemplo, agora tem uma vaga livre lá. Então, tinha que se reunir ali o judiciário e apontar 3 nomes, para que desses 3 nomes o presidente da República escolhesse um, né? Mas não o presidente indicar um amigo dele, um parente dele, um advogado dele. Isso aí está errado. Então, eu acho que o judiciário deveria escolher uma lista tríplice dos melhores juízes que compõem ali a terceira instância do nosso Brasil, né, que é o STJ. São juízes de carreira que chegaram ali por mérito, com um grau de conhecimento jurídico altíssimo, que um Flávio Dino, que já foi até da Justiça, não chega nem aos pés. Imagine, né? Hoje a gente só tem ali com um grau de conhecimento mais alto, é o Fachin, mais ou menos, né? E depois o Fux. Hoje a gente não tem um Supremo Tribunal Federal de excelência, infelizmente. Aí, inclusive, Pérola, ontem foi o julgamento, né, de outro núcleo ali criado, aquela narrativa falsa ali, né, de golpe de Estado que não houve. Mas, enfim, e o julgamento mais importante que eu considero, né, é daquele rapaz Felipe Martins, que foi preso também injustamente, porque foi acusado de sair do Brasil, e ele não saiu do Brasil, ficou comprovado, e também foi acusado de elaborar uma minuta de golpe, que ficou comprovado que não existe essa minuta de golpe, né? Então eu queria até aproveitar, botar um trechinho aí da defesa. Para mim, o melhor advogado que está compondo aí na defesa desse pessoal, desse suposto golpe, é o Jeffrey Chiquini. Ele é lá de Curitiba e faz uma excelente defesa. Eu queria botar um trechinho da fala dele aí, por favor, Cássio. Em outubro de 2023, o delegado investigador tem à sua disposição documentos de geolocalização de Herb e Uber. E ainda assim, ministro Alexandre de Moraes, o delegado pede a prisão de Felipe Martins. Então o delegado tinha um documento publicado em diário oficial que Felipe Martins não viajou, já tinha à sua disposição Herb de Felipe Martins
e geolocalização da Uber, ou seja, tinha todas as provas que Felipe Martins estava no local onde foi encontrado e preso, e ainda assim pede a prisão de Felipe Martins. E como que Felipe Martins é solto? Felipe Martins é solto, foi preso em fevereiro, foi solto 6 meses depois, quando a defesa consegue, de forma incessante, acessar esses dados de geolocalização que já estavam à disposição desde outubro. O parecer da PGR para soltar Felipe Martins é: segundo os dados de geolocalização, Felipe Martins nunca saiu do Brasil. Porém, os dados de geolocalização, a polícia já tinha desde outubro. Então não deveria ter pedido a prisão de Felipe Martins, que ocorreu só em fevereiro do ano seguinte. Isso na doutrina americana, e é isso que eu quero invocar agora, o Brasil tem que olhar para essa doutrina: comportamento governamental ultrajante. É a doutrina que se analisa hoje no direito penal americano. O Estado, com todo o seu aparato, extrapola o seu direito de investigar e acusar, fechando aos olhos a teses defensivas e se excedendo no poder de investigar e acusar. O Estado usa todo o seu aparato para acusar e não para buscar a verdade. Olha, estamos de volta aqui então. Voltamos aqui. Teve um episódio aqui em Itabuna ontem. Esse episódio acabou viralizando nas redes sociais e a gente vai assistir um trecho do vídeo, inclusive também uma situação muito triste, né, para todos nós, porque quando a gente fala, e até agora há pouco a gente comentava aqui, são duas situações diferentes em nossa cidade, mas que a gente se questiona, de fato, o que está acontecendo. As festas de paredões em Itabuna, elas são regular, principalmente nos finais de semana. Diversos bairros passam por esse processo de pessoas até que ligam para a polícia por conta da violência nesses locais. Normalmente a segurança não é tão presente ali. Acaba que esse volume atrapalha famílias de dormir, quem tem criança, idosos em casa, pessoas acamadas. Passam por esse processo também, reclamam, mas não resolvem de nada. Por quê? Porque a polícia chega até o local, pede para baixar o som, pede para desligar, esvaziar o local, mas continua. A polícia vira a rua, a viatura passa daquele local, o volume volta e tudo vai passando dia após dia a mesma coisa. O episódio de ontem foi o cantor Moreno em Cristo, que é conhecido então por ter feito parte de uma banda aqui regional, que era o Moreno do Capricho. Teve aí bastante sucesso ali pelo ano de 2010 a 2015, que agora recentemente se converteu e é cristão. Se trata então do cantor gospel, o Edson Xavier, que estava na praça pública, a Praça Camaquã, hoje conhecida ali pela decoração em que o Papai Noel fica, a Vila do Papai Noel, a decoração da fábrica de chocolate, que ficou bem bonita por sinal. Mas o episódio ganhou notoriedade porque ele foi abordado então por um técnico que chegou a comentar sobre o alvará que o Edson não teria. Então, que ele precisava se dirigir até a prefeitura para fazer o pedido do alvará e assim ele continuasse fazendo as pregações na praça pública. No entanto, de uma forma bem tranquila, o que a gente pode ver no vídeo. O Edson acabou falando ali, então, que o episódio foi, de fato, uma situação muito triste para ele e se tratava de uma perseguição e acabou falando, então, através das redes sociais sobre o ocorrido. Eu acredito que a posição do técnico em segurança que chega até o local, fala com o Edson, que é o cantor, foi uma abordagem bem simpática, bem educada, respeitosa. No entanto, a gente entende que, tendo em vista o que falamos inicialmente sobre as festas de paredões, a gente se pergunta, será que todas essas festas têm alvará? Eu acredito que uma no máximo, Barbosa, de 10, uma pode ter. E olhe lá, acho que não, porque existe uma proteção muito grande por parte dos vereadores, né, com essa situação do paredão.
Todos eles são protegidos pelos vereadores e eu já soube que a prefeitura não fiscaliza em função dos vereadores, para agradar os vereadores. E aí o povo que sofra, o vereador não está nem aí, quem votou nele, ele só vai pensar nisso daqui a 4 anos, né? Então, o povo que se dane. Mas uma praça, um pastor pregando ali a palavra de Deus, aí o fiscal aparece. Inclusive, hoje, quando eu vi esse negócio, eu estava pensando, né? O Brasil está assim, é um país injusto, né? Tudo que é certo está errado. Aí é perseguido, é fiscalizado, é cobrado multa, imposto. Eu garanto que se eles forem dar o alvará para esse pastor, eles vão cobrar um imposto. Aí o paredão que está errado, que bagunça a cidade, a vida das pessoas que precisam trabalhar, as pessoas doentes, enfermas que estão em casa ali tentando se recuperar, né? Aí aquele paredão falando palavrões, palavras que eu tenho vergonha até de ouvir, quanto mais de pronunciar, né? Eu não sei como tem mulheres hoje que conseguem dançar esse tipo de música que deprecia a mulher, bota ela lá embaixo da lama, né? Abaixo da lama, porque uma mulher saber que ela está sendo tratada com aquele termo tão vulgar, publicamente, dançar e cantar aquela música, para mim, ela perde total valor, né? Fica até sem força para depois cobrar de autoridades um respeito que ela quer ter. E a gente não vê ninguém cobrar imposto dessa turma, a fiscalização prender o som, apertar esse pessoal. Então, quem está errado perante a prefeitura está certo. Quem está certo perante a prefeitura está errado, né? E aí eu vi um pronunciamento hoje do Beto, né, o doutor Humberto Matos, mais preocupado com o que o deputado Pancadinha falou e tal, do que propriamente preocupado com a ação que um fiscal dele teve. E ele ainda disse assim, eu não me aprofundei. Então, secretário, amigo aqui à parte, porque eu sou amigo do Humberto, do irmão dele, da família dele há muito tempo, desde quando eles moravam ali na Cinquentenário, mas amizade à parte. Vamos falar aqui de jornalista para secretário. Antes de fazer um pronunciamento desse, secretário, tem que se aprofundar, tem que chamar o seu fiscal, falar assim, você usou meu nome? Não devia, não foi eu que mandei, né? Aí depois se aprofundasse você fazia o pronunciamento, porque fica feio você dizer, olha, eu não me aprofundei, não sei o que aconteceu. Então, né, pela imagem que eu vi, Pérola, o fiscal foi educado, a abordagem, né, foi de maneira educada, respeitosa, mas não é isso o que a gente está falando, não foi a abordagem que foi errada, né? O errado é você exigir de um pastor que ele tenha um alvará para pregar o nome de Deus numa praça, isso não. Nós hoje temos o direito de ir e vir. Agora, se a caixa de som estava alta demais, incomodando ali algum comerciante, tudo bem, pede o pastor ali para baixar um pouquinho, né? Eu acho que isso é normal. Agora, pedir para ele tirar um alvará, pagar um imposto para pregar a palavra de Deus, isso não é constitucional, isso não é certo, né? Porque além do direito de ir e vir e de falar, as pessoas tem o direito ao culto, e isso é Constituição Federal. Quando você está em um culto religioso, não importa a religião, tem gente hoje que prega até contra Deus, né? Tem religiões aí contra Deus, mas a Constituição garante esse espaço, né? Então eu acho que o Beto foi infeliz, eu acho que ele tinha que se pronunciar depois que apurasse tudo, não preocupado com o que Pancadinha falou, né? Porque Pancadinha está no direito dele, está em campanha, mas respeitando aí o direito das pessoas. Só isso. Mas enquanto ao fiscal, ele estava fazendo o trabalho dele, cumprindo ordem. E parabéns até ao fiscal, achei ele muito respeitoso na abordagem. Exatamente, né? A gente tem que falar o que de fato aconteceu, né? E foi um episódio ali que a gente viu pelo vídeo, o vídeo que foi feito inclusive pelo cantor, o cantor e pastor gospel, o Moreno. Então ele mostra ali no vídeo o momento em que o fiscal chega, dá boa tarde, o cumprimenta, fala com educação, indica até onde ele fosse para fazer o pedido do alvará. No entanto, a gente vê por outro lado isso. Inclusive eu, Barbosa, já presenciei algumas vezes, né, o culto dele, assim, passando pela rua. Não é em volume alto, ele fica com uma caixa bem pequenininha de som,
um microfone também, não atrapalha ninguém nada, não chama ninguém, não faz nada, a não ser contar a história dele, de ter aceitado Cristo, se arrependido do que tudo que ele fez na vida. Ele conta de fato um testemunho, então a pregação dele é voltada pelo testemunho dele, para quem quer para ouvir, não é nada com muito barulho. Inclusive ele já fez isso aqui no São Caetano, no bairro São Caetano, na praça, e não atrapalhava comércio de ninguém, não atrapalhava nada. Eu acredito que todo mundo tem o direito de exercer de fato a sua vida. Quando você tenta calar o outro, aí a gente sabe que já está entrando num processo mais, dificultoso. Aí já se torna um crime. Então, ele tem o direito de viver, de falar de Deus, de falar da religião dele. Ele tem o direito de contar a história dele, desde que ele não atrapalhe, desde que, de fato, o espaço público não esteja sendo ali desrespeitado, ou seja, as pessoas no entorno não estejam sendo prejudicadas, não estejam xingando, fazendo nada ali de grave. Então eu acredito que ele contar a história dele em público não vai mudar em muita coisa, né? Eu acho muito triste isso, pelo contrário. Quantos moradores de rua ficam ali naquelas praças? Uma praça hoje que é movimentada, as famílias vão até lá. Então, assim, existem outras pessoas pela cidade que fazem coisas horríveis em praças. A gente viu aquela praça que foi recém entregue aí pela prefeitura, reformada. Depredaram a praça toda, tiraram lixo, as caçambinhas de lixo que ficavam próximos, depredaram. Pegaram os bancos, tiraram do lugar. Aí a fiscalização não estava lá. Aí não tinha ninguém para ver. Não tinha ninguém para prender, não tinha ninguém para resolver a situação. Mas já na Praça Camaquã, que estava acontecendo a pregação, apareceu o fiscal. Então a gente se pergunta, a fiscalização está sendo feita para quê? Para o certo ou para o que eles acreditam que eles devem fazer? Porque as praças continuam aí sendo destruídas, que foram recentemente entregues. Aí chega morador de rua, dorme, destrói, faz o que quer e fica por isso mesmo. E um pastor como ele, que estava apenas ali cultuando, falando da história dele, falando sobre Deus, teve ali que sair da praça, né? Então, não foi só um pedido para que ele fosse tirar o alvará, e sim para que ele parasse ali também a pregação. É importante a gente falar isso, né? Quando chega esse fiscal, você tem que parar. Você não pode continuar. Ele não falou com o fiscal e continuou a pregação depois do rapaz ter saído. Ele tem você que perde até o clima emocional, né? Você já fica em outro estado, você está ali na paz, falando de Deus, aí no momento que você é abordado por um fiscal da prefeitura, o seu emocional já muda, né? Por mais educado que o rapaz tenha sido, mas o seu emocional muda, você já fica chateado. Poxa, eu estou aqui fazendo nada demais e você é obrigado a ir pagar um imposto agora para ter um alvará para poder falar a palavra de Deus. Aí você sai na Cinquentenária ali, todas as lojas põem caixa de som, há um barulho infernal na Cinquentenária. Carro de som passando, ninguém respeita nada, embora os carros de som tenham até alvará, né? Mas mesmo assim, às vezes incomoda. Você tem os paredões, que a gente já falou aqui, então eu acho um exagero, um absurdo. Ô Pérola, antes de finalizar o programa, eu queria aproveitar, falar um pouco aqui sobre Joel Filho, que faleceu, foi sepultado ontem, né? Eu não pude ir ao enterro, mas fui ao velório e outros companheiros estavam lá. Joel, que trabalhou comigo na TV Cabralha, né? Nós fomos fundadores da TV Cabralha. Ele foi um excelente redator naquela oportunidade. Trabalhou na TV Santa Cruz, trabalhou aqui com a gente na TVI. Inclusive denunciou aqui na TVI, no programa Alô Cidade, o escândalo da Câmara de Vereadores de Itabuna naquela oportunidade, foi o escândalo das rachadinhas, né? Vários vereadores inclusive foram presos. A justiça que está devendo satisfação ao povo, porque até hoje a gente não sabe o resultado daquela investigação, quem era realmente culpado e quem não era. O Vani, o Venceslau, que estavam envolvidos, foram até prefeitos de Itabuna, né? Porque o Vani foi prefeito, o Venceslau foi vice. E até hoje a gente não sabe, eles eram errados ou não, eram culpados ou não. Então a justiça de Itabuna deixou a desejar nessa investigação. Mas o Joel foi o grande repórter investigativo e fechou assim a sua carreira naquela oportunidade com chave de ouro,
fazendo essa matéria e denunciando. Foi ele que fez a denúncia sobre esse caso na Câmara de Vereadores, que depois repercutiu, né, no Brasil todo, mas foi o Joel que fez, foi ele que fez a investigação. Parabéns a ele, eu lamento profundamente, né, a passagem dele, a saída dele para o outro lado, mas enfim, são coisas da vida, a vida segue, né, e a gente perdeu um grande profissional. Quer dizer, ele já vinha passando por alguns probleminhas, por exemplo, ele já não enxergava mais, né, direito. A gente quis até contratar ele para aqui, para a TVI, mas ele não enxergava bem, então não tinha como redigir notícias ali. Estava numa situação muito difícil. Teve alguns AVCs, né, pequenos AVCs, e infelizmente, anteontem, né, meio-dia, ele sofreu um infarto ali próximo ao restaurante popular, naquela rua ali da Imasa, e acabou tendo um infarto fulminante e faleceu. É uma pena, a gente lamenta muito. Uma tristeza, né? Então, os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos que enterraram esse grande nome da comunicação. Deixa saudade. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Itabuna, eu tinha 14 anos, né? Vim de Salvador para morar aqui. Joel era repórter da Rádio Jornal. E eu era guri, né? Garotinho. Eu era fã do Joel. O estilo de reportagem que ele fazia no rádio era nota 10. Era o que se faz ainda hoje na televisão. Que o repórter de TV faz hoje, o Joel fazia para o rádio, editava a matéria, né, ele entrevistava as autoridades, ia para a rua, fazia o off, fazia as entrevistas, montava ali uma boa matéria, durava ali 3, 4 minutos. E tinha um programa na época que era líder em audiência aqui, que era de Valdemir Andrade, meio-dia, né? E o Joel era o melhor repórter para mim. Depois, Joel foi para a Rádio Difusora, e foi repórter do programa de Lucílio Bastos, que era também uma grande audiência. A cidade parava para ouvir Lucílio Bastos. E o Joel foi o melhor repórter daquela oportunidade também da Rádio Difusora. E eu sempre fui fã do Joel. Aí eu já trabalhava com ele, inclusive. Quando ele estava na Difusora, eu também estava lá. Eu já era colega do Joel e aprendi muito com ele. Porque, na minha opinião, ele foi que eu conheci, né? Pelo menos que eu conheci. Porque eu soube que antes do Joel, nós tivemos outros grandes profissionais que saíram daqui, foram para Salvador, foram para o Rio, mas na minha época foi o melhor repórter de rádio que eu já vi, Joel Filho. Então deixa saudade, deixa um legado na comunicação, de lembranças. Olha aí, os trechos dele aqui na TVI. Pode colocar, Cássio? Essa foi a última participação dele aqui com a gente, né? Deus te acompanhe, Joel. Esteja contigo aí agora, onde você estiver. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Amanhã é dia de Café com Cinema e Poesia, onde a arte e a cultura estão entrelaçadas em mais um episódio especial com Vitor Augusto, que traz aqui para você aquelas indicações também de filme para o seu final de semana. E tem também Conexão Pop, entretenimento, mundo dos famosos, mundo jovem, as últimas notícias aí, então, que viralizaram nas redes sociais, você acompanha amanhã, tá? Então a gente se encontra às 10 horas ao vivo aqui na TVI, canal 24.2 pela operadora TVC. A TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Ou através... Agora é a Ultra, né? Né? Agora estamos através da Ultra. Mas TVC não é Ultra. Um abraço aí pro Adalberto. Olha, então tem essa super novidade por aqui, a Ultra chegando para trazer aí muitas novidades no ano de 2026 na TVI. E olha, quero deixar um beijo carinhoso para você que nos assiste aqui todos os dias através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar as notificações e amanhã a gente se encontra aqui. Um beijo, Barbosinha, obrigado pela companhia de hoje. E até a próxima. E vem Alerta Cidade com Denilton Santos. Então fica ligadinho aqui, porque à tarde tem a segunda edição do TVI News com Joab Paiva. Mais notícias, mais informações. Hoje é a Larissa, viu? Aliás, a Larissa já estava ontem aqui, né? Foi muito bem, por sinal. Um abraço para a Larissa. E ela vai estar hoje às 17 horas aí ao vivo e vai estar até o final do ano aí, tirando as férias aí do Joab. Olha, a Larissa também que é uma comunicadora especial. Então um beijo, Lari, e até amanhã.